Prezados irmãos e amigos, estamos novamente aqui com a nossa meditação semanal. Nós temos o propósito de toda semana virmos com um comentário bíblico da Palavra de Deus. No momento, nós estamos estudando a Bíblia no texto de Romanos, capítulo 8. Então, antes de começar esse comentário, eu sempre convido a todos, mas principalmente quem mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde nós ministramos aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, todos os domingos, 9 horas da manhã, estudando a Bíblia, versículo por versículo. É um estudo bastante demorado e minucioso, porque é versículo por versículo. Então, isso traz muitas posições, muitas discussões dentro daquele texto. Então, eu quero convidar você que mora em Campo Grande ou vem a Campo Grande, a nos fazer uma visita aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, Rua Perseverança 21, bairro Amambaí, onde nós estudamos a Bíblia todos os domingos, 9 horas da manhã. Venha fazer-nos uma visita, ficaremos felizes com a sua presença. E aqueles que estão fora de Campo Grande, então nós estamos felizes também, porque você pode nos acompanhar através das mídias sociais. Nós temos aqui no Face, temos também no YouTube um canal que é Reverendo José Fernandes. É um canal no YouTube. E eu convido que você também nos veja no YouTube e participe e compartilhe, curta e compartilhe esses vídeos que fazemos com o objetivo de abençoar as pessoas. É uma maneira de chegar até você através de uma mídia social. Então vamos aqui para o texto que nós temos para hoje. Como eu já disse, é Romanos capítulo 8. E o versículo é o 28. Que esse versículo é muito estudado, muito citado por pregadores da palavra de Deus. É citado por todos os cristãos, porque ele tem uma mensagem legal, uma mensagem profunda e abençoadora para as nossas vidas. Então não podia ser diferente. Se você é um cristão, você crê na Bíblia, você tem aqui no capítulo 8 de Romanos, versículo 28, um grande texto. Então nós vamos ler que esse texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa palavra propósito aqui nesse texto é a palavra que eu quero discorrer para a nossa meditação. Ou seja, será que Deus tem um propósito para mim, para você, para todos nós? Ah, claro que tem. E aqui o texto diz que são chamados segundo o propósito de Deus, que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E ele diz, o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, aqui é onde as pessoas citam esse texto, esse versículo, para justificar tudo aquilo que ocorre na sua vida, tudo aquilo que acontece consigo. Então, seria o propósito de Deus que aquelas coisas acontecessem? Claro que sim, seria. Então, nós não, eu
também pretendo aqui chamar a atenção para a questão do propósito de Deus. Mas a primeira coisa que nós podemos meditar e entender que o propósito de Deus é que sejamos salvos. Que maravilha, que beleza, que bênção! Um propósito salvador de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua. Primeiro, o propósito de Deus é a salvação. A salvação. Deus quer nos salvar em Cristo Jesus. Jesus é o Salvador. Ele veio a esse mundo para nos salvar. Está dito lá em Mateus, quando foi anunciado pelo anjo a vinda de Jesus, disse para José que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Portanto, a missão de Jesus Cristo a esse mundo é salvadora. Primeira coisa, Jesus veio salvar os pecadores. Paulo diz também que Jesus veio salvar os pecadores. E ainda diz mais o apóstolo Paulo: eu sou o principal. Paulo, se colocava como sendo o principal pecador. Muitos acham que não são. Muitos acham que são muito santos e que já fazem as coisas que devem fazer e tudo mais, e não são pecadores. Mas o apóstolo Paulo diz: veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós temos que ter essa humildade de sabermos que nós somos pecadores e que nós precisamos de salvação. E a salvação só vem por Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos salva. E mediante o seu sacrifício na cruz, ele nos salva. Mas não podemos esquecer daquele detalhe que eu sempre dou aqui. E eu vou continuar falando dele, que é o novo nascimento. Salvação vem por Jesus através do novo nascimento. Esse novo nascimento ele é produzido pelo Espírito Santo. Nós temos que nascer de novo, porque Jesus disse para Nicodemos isso. Você tem que nascer de novo, senão você não entra no reino de Deus. Você nem vê o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Nicodemos, mas o que é isso? Jesus falou: não estou falando de coisas materiais, Nicodemos. Eu estou falando de coisas espirituais. E é um novo nascimento espiritual. É uma transformação mental, metanoia. É o termo grego que é a transformação mental. Pois bem, como a gente sabe, não temos aqui muito tempo de estender a nossa palavra. Nossa palavra tem que ser um tanto quanto resumida. E assim que eu vou procurar resumir essa palavra no propósito de Deus. O propósito que Deus tem para mim e para você. Que é o primeiro propósito de Deus, é a salvação. A salvação em Cristo. Então, Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem que amar a Deus. O propósito de Deus só vai se cumprir na vida daquele que o ama. Que o ama. Que ama a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ora, que palavra também essa? Que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chama? Deus chama sim. Deus me chama, Deus chama você. E como é que você está respondendo esse chamado de Deus? Como é que você responde? Sim ou não? Você atende ou não atende? Ou faz ouvidos mocos? Faz ouvido de mercador? Enfim, não dá atenção para aquilo que o Senhor fala com você. Deus chama você. E agora Deus está chamando você quando eu estou falando essas palavras aqui. Se você já está no reino, se você já nasceu de novo, amém, amém. Então todas as coisas cooperam para você. E aí, essas coisas podem ser pequenas coisas? Podem. Coisas da vida diária? Podem. Mas não podemos esquecer que essas coisas que o apóstolo Paulo está falando, que o propósito de Deus é a salvação. Agora eu vou já para o encerramento, falando sobre uma outra coisa, a questão de uma vida com propósito. Deus tem um propósito para a nossa vida também. Deus tem um propósito para nós, que é a salvação.
mas também tem um propósito para a nossa vida. E qual é como que você está vivendo? De que maneira que você vive? O que você produz nesse mundo, nessa terra? É só viver aqui, comer, dormir, trabalhar e angariar dinheiro, ter filhos, casar, ter filhos, que é uma bênção. Tudo isso que eu falei é uma bênção e nós devemos buscar, sim, mas não resume só nisso. A nossa vida tem um propósito, tem uma missão. Eu sou um idoso e já nesse meu tempo de vida na Terra, eu descobri, eu cheguei à conclusão de que todos nós temos Deus tem para cada um de nós um propósito e que nós precisamos viver para cumprir esse propósito de Deus. Para que é que você vive? Como eu disse, só para passar o tempo aqui na Terra, aqui no mundo? Claro que não. Nós estamos aqui com um objetivo, com um propósito de Deus e devemos viver e cumprir, que nós podemos chamar também de missão. Nós temos também uma missão e a Bíblia diz que os nossos dias estão contados. E nesse tempo dos nossos dias, nós temos oportunidade de desenvolver a nossa missão aqui, cumprir a nossa missão na Terra. Então, meu amigo, meu irmão, descubra o propósito de Deus na sua vida e cumpra o propósito de Deus na sua vida, para que quando terminar o seu tempo na Terra, você chegar na presença de Deus, você leve alguma coisa, porque lá também no Apocalipse diz que as obras nossas nos seguem quando nós morremos. As obras nos seguem. O que é que eu fiz? O que é que você fez? O que é que você está fazendo? Pense nisso. Pense nisso agora e é o que eu desejo. Então, o propósito de Deus na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida, entenda o propósito, cumpra o propósito, viva para Deus, viva para abençoar o seu irmão, o seu semelhante e cumprir o propósito de Deus na terra. E terminar bem os seus dias na terra. E as suas obras seguirem você. E que Deus nos ajude, a mim e a você, a andar no propósito de Deus. Que Deus o abençoe nesta semana. Abençoe você, a sua casa, a sua família também. Amém.